Alô, Cis, como você está? Cis, deixa eu te falar uma coisa. Você assistiu essa série Adolescência? Essa série da Netflix está super viralizada, de um menino de 13 anos que comete um homicídio? Eu assisti esse final de semana com o meu marido e eu queria trazer algumas análises que eu tive sobre esta série. Eu ouvi muitas coisas que psicólogos falaram, que psiquiatras falaram, mas eu queria trazer a minha visão como mãe de um pré-adolescente e alguém que teve sua adolescência muito marcada. Mas antes disso, antes de dar minha visão, trouxe meu computador aqui para não esquecer nada, porque eu fui anotando alguns pontos. Eu queria ler uma carta com você, que eu tive acesso alguns anos atrás, através da Sâmia, quando teve aqueles ataques nas escolas. Inclusive, eu mandei essa carta para a diretora da escola dos meus filhos, e essa carta mudou completamente a visão e a estrutura de educação que eu decidi seguir com os meus filhos quando eles chegassem à adolescência. Certamente essa carta poderia ter sido escrita por aquele menino da série, mas ela foi escrita por um delinquente juvenil na Alemanha que estava no corredor da morte, sabe? Vejamos apenas mais um exemplo. Uma carta escrita desta vez por um delinquente juvenil da Alemanha dirigida aos seus e a todos os pais. Por que vocês são fracos no bem, deram-nos o nome de fortes no mal e com isso condenaram toda a geração contra a qual pecaram? Nós lhe concedemos 2 decênios, ou 20 anos, para nos fazerem fortes, fortes no amor, fortes na vontade. Vocês, porém, fizeram-nos fortes no mal, porque são fracos no bem. Não nos indicam caminho algum que tivesse sentido, porque vocês mesmos não o conheciam e não quiseram procurá-lo, porque são fracos. Com o seu não vacilante, disseram-nos sim, a fim de pouparem os seus frágeis nervos, e a isso deram o nome de amor. Quantas vezes, para que a gente pudesse ter um minuto de paz, nós falamos não os vacilantes para os nossos filhos, né? A gente tinha falado, você não vai usar a internet nesse horário, você não vai comer isso, mas para, sabe, ter um momento de paz, não, tá bom, vai, usa mais, fica mais tempo no telefone, come isso que a gente tinha combinado que não comeriam, ou não precisa fazer isso que a gente tinha combinado, porque eu preciso de um tempo de paz. É isso que ele quis dizer aqui. Porque são fracos, compraram-nos o seu sossego. Quando éramos pequenos, vocês davam-nos dinheiro para irmos ao cinema ou comprarmos sorvete. Com isso, estavam prestando um serviço não a nós, mas à sua própria comodidade, porque são fracos. Fracos no amor, fracos na paciência, fracos na esperança, fracos na fé. Nós somos fortes no mal, mas as nossas almas têm apenas a metade da idade de vocês. Nós fazemos barulhos, mas é para não termos de chorar por todas aquelas coisas que vocês deixaram de nos ensinar. Sabemos ler e contar, mas vocês não nos ensinaram a enfrentar a vida e a sermos homens. Estaríamos até dispostos a crer em Deus, no Deus infinitamente bom e forte, que tudo compreendesse, e de nós esperássemos que fôssemos bons, mas vocês não mostraram um só homem que fosse bom por crer em Deus. Vocês ganhavam dinheiro com serviços, murmuravam as suas orações segundo a velha rotina. Será que nós não somos as criaturas dessa existência que vocês levavam toda feita de mentiras? Nós somos desordeiros públicos e fazemos muito barulho. Vocês, porém, lutam às ocultas, estrangulando-se como comerciantes uns aos outros e armaram intrigas para conquistar posições mais rendosas. Em vez de nos ameaçarem com seus bastões de borracha, coloquem-nos frente a frente com homens de verdade que acreditem em Deus e que nos mostrem o caminho certo, não com palavras, mas sim com a vida. Eu me emociono toda vez que eu leio essa carta. Mas aí, vocês são fracos no bem. Os que são fortes no bem vão para a Mata Virgem e curam os negros da África, porque eles desprezam vocês, assim como nós os desprezamos, porque vocês são fracos no bem e nós somos fortes no mal. Mãe, procure orar, porque esses homens fracos estão armados de pistolas. Toda vez que eu leio essa carta e eu deixo ela muito fácil para eu pegar, eu me emociono. Porque nós estamos numa geração, a nossa geração é a última que teve acesso a uma vida offline. E nós estamos
muitas vezes usando a internet, a televisão, os games para facilitar as nossas vidas e transformando os nossos filhos em fortes no mal. E ao não criarmos eles com disciplina, com constância, com uma rotina estável, com as nossas vidas fazendo com que eles olhem e falem, eu quero ser como meu pai, como a minha mãe, nós estamos criando homens e mulheres fortes no mal e fracos no bem. Agora eu quero fazer uma conexão entre essa carta e a minissérie. A primeira coisa que eu trago para mim, e tudo isso eu vou falar como Paulo, não digo como quem não esmurra o próprio corpo, não digo como quem já alcançou, mas me esforço para alcançar, sabe? A primeira coisa é nada é do nada. Absolutamente nada é do nada. Tudo se foi construído. Um filho, quando os pais falam assim, gente, meu filho se tornou outra pessoa na adolescência. Nada é do nada. Uma criança não muda completamente na adolescência. Existe um termo na psicologia que se chama o tempo da calmaria, que é entre os 8 e os 12 anos. Eu dei uma aula sobre isso no Discipline-se, no módulo Como Educar Filhos na Era Digital. E esse tempo da calmaria é quando a criança para de dar trabalho. Ela já tá um pouco mais independente, ela já faz algumas coisas sozinhas. Geralmente essa família tem um filho mais novo, é a idade mais produtiva dos pais. E essa criança começa a não dar trabalho. E emocionalmente essa criança tá no tempo de querer corresponder com obediência a tudo que os pais falam porque ela quer ser aceita. E aí nesse tempo os pais fazem o quê? Dão uma pisada no freio. E é nessa hora que há uma desconexão do coração dos filhos ao coração dos pais e dos pais aos filhos. Tanto que a Bíblia diz, né, que se convertam o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então, é nesse momento que essa desconexão acontece. E quando chega na adolescência, que é aí dos 13 anos até os 18, mais ou menos, é que os pais querem se reconectar com os filhos e não conseguem. Eles falam, gente, mas eu não conheço esse ser humano que está aqui dentro da minha casa. Porque nesse momento da calmaria não houve essa conexão que precisa ser a mais importante em relação à confiança de coração para coração. Parar de querer ganhar a mente desse junior para querer ganhar o coração dele. A criança precisa de amor e segurança e o adolescente de intimidade e confiança. Então, muitos psicólogos e psiquiatras falaram que o Jamie, o menino da série, o protagonista, ele era psicopata ou sociopata, ainda que seja, que eu acho que não era, tá? Ainda que ele fosse, onde que esses pais estavam que não viram os sinais? Que ele chegou até os 13 anos sem um acesso a um tratamento psiquiátrico, psicológico, onde que esses pais estavam? Ainda que esse seja o diagnóstico. Então, a primeira coisa é nada é do nada. Os nossos filhos, o nosso casamento, a nossa saúde não acaba do nada. Foram sinais, pequenos sinais que foram ignorados ao longo da jornada que fizeram com que, de repente, as coisas mudassem. Outro, a adolescência é uma continuação do que acontece na infância. Pais muito bonzinhos. Tem uma hora na série que o pai fala assim, eu nunca quis ser como meu pai. O meu pai me batia e eu nunca bati nele. O meu pai não me dava liberdade, eu dei liberdade para ele. Então, os pais que querem fugir muito de não serem como foram criados. A nossa geração também veio de pais muito autoritários, que agiram com autoritarismo, até às vezes com violência, com pouca conexão emocional. E ao querer fazer diferente disso, eu vejo que muitos pais são muito permissivos, muito bonzinhos. Sabe, crianças com 10, 11, 12 anos, menos até, com televisão no quarto, com computador no quarto só pra ela. Inclusive o Jamie tinha um computador só pra ele dentro do quarto, no qual ele fechava a porta e os pais achavam, não, ele tá seguro, né? Geograficamente ele tá seguro, mas quem disse que ele tá seguro dentro das redes? O que vocês acham? Eu fico pensando, o que esses pais acham que essas crianças maiores, a partir dos 10 anos pra frente, fica vendo no computador, na televisão, no celular, de madrugada, quando ninguém tá vendo? Ursinhos carinhosos? Eu acho que não. Então, os pais que são muito bonzinhos, que querem dar muito conforto pros filhos, né? Tem até uma frase que fala assim, tempos fáceis criam homens fracos. Muita comodidade. Então, uma coisa que eu e meu marido, ao assistir a série, a gente já tinha isso na nossa mente,
Nós não vamos permitir que os nossos filhos tenham televisão no quarto. A gente não tem, eu não assisto televisão no meu quarto. Então, não vai ter televisão no quarto, não vai ter computador no quarto. Você quer ter um computador? Vai ter numa área social em que todos nós teremos acesso. Celular, quando eles tiverem, que hoje eles não têm, quando eles puderem ter acesso ao celular, à noite, madrugada, vai dormir dentro do meu quarto. Porque é como um viciado. É enfraquecer o que enfraquece um viciado. Ele não pode ter acesso a algumas coisas. Então, pais bonzinhos demais. Respeitar demais a individualidade de alguém que está em formação. A criança, o adolescente, ele está em formação. Ele não sabe, muitas vezes, distinguir o que é certo e o que é errado. Nós temos a inclinação para o mal. E aí, a carta diz, né? Vocês não me apresentaram uma pessoa que cresce em Deus e que fosse forte. Para que eu pudesse crer em Deus e ser forte. Querer crer em Deus, né? Então, nós, seres humanos, a gente tem uma inclinação para o mal. A gente nasceu no pecado. A nossa tendência é ser má. A criança é egoísta, a criança bate, a criança morde, porque é a nossa inclinação. E nós precisamos mostrar para os adolescentes que vale a pena ser bom. Eles precisam olhar para nós e para o ambiente que nós formamos em volta deles e falar assim, cara, eu quero ser assim, eu quero crer em Deus desse jeito, eu quero trabalhar desse jeito, eu quero fazer um esporte desse jeito. Então, a única forma que a gente tem de sermos bons é termos a quem imitar. E não só imitar, porque o pai da família, a mãe, eles tinham uma boa vida, uma vida moral. Eram casados, tinham uma vida ali direitinho, então era uma vida moral. Mas, às vezes, só o exemplo não é suficiente. E a gente vai falar mais disso também. Não ter critérios para deixar os filhos nas redes sociais e não ensiná-los a usar as redes sociais quando o tempo chegar. Então, quais são os critérios? E depois da série eu fiz uma lista para mim de quais critérios os meus filhos precisam ter para terem acesso à rede social. Quando que eu vou entender que eles estão maduros o suficiente? Porque uma hora vai chegar. Hoje eu não vejo alguém que viva sem redes sociais. A maioria das pessoas, esmagadoramente, tem acesso. Eu quero que eles tenham também. Eu tenho acesso. E eu sei o quanto ter acesso às redes sociais já me ajudou, já me ensinou. E eu quero que eles saibam isso. Mas quando que eles vão ter maturidade para usá-las? Eu preciso ter esses critérios muito claros para mim. Então, e conversar com eles. Tudo que foi acordado não custará caro pra gente um dia. Então eu fiz uma lista, depois se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo com essa lista que eu fiz. E conforme eles forem avançando nessa lista, que eles também vão conhecer, eles vão poder ter. Meu filho tem 10 anos, é o último ano dele nessa escola que ele está, que é de ensino fundamental 1. E muita gente na escola dele tem redes sociais, tem YouTube, TikTok, tem Instagram. E um dia ele veio me questionar por que ele não tinha. Ele não tem celular, ele falou, eu sou o único da minha sala que não tem celular, eu não tenho Instagram, e aí os meus amigos e tal. E aí eu falei assim, filho, a linha de corte das redes sociais é 12 anos. Ninguém, exceto os adultos na sua escola, poderia ter. Por que você quer ter? Por que você vai começar algo que você não tem maturidade pra ter com uma mentira? Porque pra eles estarem lá, eles mentiram. E aí ele ficou me olhando e ele concordou comigo. Quantos adultos a gente vê com doenças de ansiedade, com comparação, depressão, por conta das redes sociais? Porque a gente não foi ensinado a mexer com isso. Fato é isso. Então eu preciso ensinar os meus filhos o que eles vão fazer nas redes sociais. Como que eles vão respeitar o espaço do outro nas redes sociais? Quanta gente é valente demais, digitando. A Bíblia diz, né? A boca fala do que o coração tá cheio. Hoje o povo digita do que o coração tá cheio. Mas você vai ter uma conversa no tete a tete e não tem coragem de falar metade do que falou lá. E como que eu ensino os meus filhos que respeito também se dá nas redes sociais? Então, eles precisam ter alguns critérios para avançar. O Jamie, por exemplo, ele fazia parte de algumas comunidades, dá para entender na série, que é de incel, que é de red pill, 80-20, enfim, são termos que depois dá para vocês procurarem aí, entenderem, eu falar um pouquinho mais, não dos termos, mas de uma cena que me chamou muita atenção. E ele não tinha maturidade nenhuma de estar nesses grupos. Tanto que uma das coisas que fez ele fazer o que ele fez foi isso. Ele estar em grupos que ele não tinha maturidade emocional para estar. Então, ter esses critérios. Depois, pais que ouvem pouco e se impressionam demais. Quando o filho chega e vem falar de assuntos, né? Eu não posso falar as palavras aqui, porque senão cortam o meu vídeo, mas assuntos mais buraco embaixo. E aí o pai fala, nossa, meu Deus, como que você sabe disso? Calma.
Quando os meus filhos chegarem na adolescência, eles já precisam ter ouvido falar desses assuntos comigo. Quem se antecipa, governa. Então, eu preciso me antecipar alguns assuntos com os meus... Alguns não, a todos os assuntos com os meus filhos. Eu preciso mostrar pra eles que eles têm abertura pra falar comigo. Eu não posso esperar que eles cheguem pra mim pra falar. Eu preciso entender a maturidade que eles têm, até porque eu tenho um filho de idade diferente, e falar, meu filho já tá pronto pra falar deste assunto, porque eu vi alguns momentos em que ele quis introduzir o assunto, em que de repente ele falou, e eu preciso falar com eles. Por exemplo, tá rolando aí, né, um alerta sobre aquele jogo Roblox, que tem, né, homens mais velhos que falam com as crianças. Outro dia eu conversei com o Theo sobre isso, sobre o que é, como eles fazem, se acontecer, que pra ele é muito difícil acontecer, porque ele não tem aplicativo de mensagem, ele não tem celular, né, mas que eles fazem isso. Então eu me antecipei ao coração dele, quando alguém chegar e falar, opa, isso não é estranho pra mim. Então, quando eles tiverem acesso às redes sociais, eles precisam já saber sobre todos esses assuntos, introduzido por nós pais. Porque nós queremos que como os nossos filhos querem que saibam desses assuntos. E sem ficar, né, impressionados, porque, cara, eles sabem. Eles sabem. A cena que eu e meu marido, a gente até deu um pause conversando sobre a cena que o policial conversa com o filho dele. E o filho dele fala assim, você tá procurando errado, você tá vendo tudo errado. Você tá olhando o Instagram errado. E aí ele mostra pro pai, ó, tá vendo isso que ela escreveu? Ela estava cometendo bullying com ele. Aí o pai, não, imagina. Não é isso não é possível. Aí a gente fica assim, né? Aí o menino pega e fala, não, tá bom. É nessas horas em que a gente quer colocar a nossa verdade pra cima deles, que eles perdem completamente a confiança em nós. Eu aprendi ouvindo um podcast da Jaqueline Hayashi que nós precisamos sempre perguntar as coisas para os nossos filhos. Então, quando eles chegam e fazem uma pergunta ou eles querem introduzir um assunto, nós perguntamos, mas o que você pensa sobre isso? O que é isso para você? Até pra gente também não falar mais do que eles têm maturidade para receber de informação. E outra coisa nessa cena é que o pai, ele tem mania, né? O hábito de falar com as outras pessoas como, filho, falando com os meninos que ele prende, né? Filho. E aí ele foi falar isso com o pai, com o filho dele. Ele falou, não, você não me chama de filho. Você chama as outras pessoas de filho, mas eu não. E naquela hora o pai percebeu o quanto ele estava desconexo do filho. O filho dele começou a falar francês. Ele falou, você fala francês? Outra coisa que também eu vi no filme, que eu falei, gente, é só lá na Inglaterra, não é possível. 8 horas da noite, 8h30 da noite, 9 horas da noite, essas crianças na rua, gente. O que essas crianças estão fazendo na rua? Essa hora é hora de criança estar dormindo, 13 anos tem que estar dormindo. Então, é o excesso de querer da liberdade. Nós estamos criando seres humanos para a liberdade. E eles precisam saber usar essa liberdade, porque nós precisamos ensinar isso para eles. Depois, é impossível formar outro ser humano sem presença. Impossível. Ninguém é bom porque é bom. Nós somos bons porque vendo outras pessoas sendo boas, nós queremos imitar. E aí tem uma cena que o Jamie vai conversar com a psicóloga e ele fala, o meu pai me levava no futebol, e aí ele fazia uma coisa, eu também não vou ficar contando tudo, né? E ele fazia uma coisa e eu vi o quanto frustrado ele tava comigo. E aí depois o pai fala em outra cena em que o Jamie não tá, eu jogava videogame com ele, eu ia no futebol com ele, mas a minha empresa prosperou e eu parei de fazer isso com ele. Eu sei que é desafiador a gente equilibrar tudo que a gente precisa fazer, mas nós precisamos entender uma coisa: qual é a melhor parte? Qual é a melhor parte para agora, que não será tirada de nós agora? Então, bons acordos entre o marido, entre a esposa, entre trabalho, mas sempre tem alguém presente, sempre tem alguém de olho entre esses dois, sabe? Então, é impossível formar outro ser humano sem presença. Foi nesta hora em que o pai dele começou, porque ele tem uma adoração pelo pai. Tem horas que ele tem comportamentos muito parecidos com o pai dele. Eu não sei se foi proposital na série, mas até o jeito de mexer na nuca, a forma que ele explode, depois ele pede desculpa, é muito parecido com o pai. Então ele olha o pai dele e fala assim, cara, esse é o cara que eu quero ser. Só que esse cara que eu quero ser se desconectou de mim. Então agora eu não sei mais quem eu quero ser. Então eu vou buscar em pessoas da minha idade quem eu quero ser. Depois, os adolescentes não querem adultos idiotas perto deles.
Eita, que não querem, adulto que quer conversa superficial, adulto que quer ser o amigão, que quer ser o da galera, eles não querem. Eles querem pessoas que eles possam ter confiança na maturidade. Eles querem pessoas que os confrontem em conversas de igual para igual. Eles querem saber que a gente confia no que eles falam, que a gente ouve o que eles falam e que a gente se preocupa também com o mundo deles. Porque quando o filho chega pro policial e começa a falar sobre as gírias que eles começam, né, os termos que eles começam a usar sobre incel e red pill e a corzinha dos corações, o pai meio que dá umas fechadas. Só que esse é o mundo deles. Eles têm um mundo paralelo. Um mundo que tem uma linguagem própria. Um mundo que tem uma atitude própria. Tanto que tem uma menina lá que fala assim, olha, você sabe que seu filho é um estranho. E o pai não dá atenção. Só que ser um estranho na escola é um problema. Então, eles querem adultos. Aqui fala, por que vocês não me mostraram pessoas que eu pudesse seguir o exemplo, fortes no bem, que confiavam em Deus e tinham frutos? O menino fala na carta. Então eles não querem adultos idiotas que querem ser amigos deles. Não, eles querem adultos que eles possam confiar na maturidade. Que eles possam ter uma conversa, tanto que você vê que quando, eu não sei se você já assistiu, talvez aqui seja um spoiler, mas quando o Jimmy tá conversando com a psicóloga e ela confronta ele, ela fala de igual para igual, ela mostra que ela não tem medo, que ela tá posicionada para ouvir o que ele tem para dizer. Ele pergunta, cadê o outro psicólogo? Ele fazia conversas, ele me fazia perguntas mais normais. Você não tá fazendo perguntas normais. O que você tá falando, você pode falar? Mas no fundo, no fim das contas, foi nela que ele confiou. Não foi no outro que faziam perguntas normais. Então os adolescentes querem pessoas que conversam de igual para eles. E por último, eles precisam de um ambiente que promova para eles uma diversão saudável. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu ouvia muito das pessoas que cuidavam de mim, de uma pessoa específica, fulano vai te levar para um mau caminho, você não tá vendo, não é uma boa companhia. E aí eu ficava assim, gente, eu não consigo nem tomar decisão na minha vida de quem que vai andar comigo que é bom. Só que essa pessoa nunca sentou comigo e me ensinou a escolher amigos. Nunca sentou comigo e me ensinou como que um amigo de verdade age. Nunca sentou comigo e falou, a gente nunca se diverte às custas dos outros. Às custas da moral dos outros. Sem falar mal dos outros. Diversão é outra coisa. Então a gente precisa ensinar tudo para os nossos filhos, até como ser um bom amigo e o que é um bom amigo, porque um bom amigo não é aquele que tá junto sempre na festinha, no oba-oba, na hora que eu tô zoando o outro, que eu tô fazendo bullying com o outro, que bate palminha pras minhas atitudes tolas. Um bom amigo é aquele que sente minha falta. Um bom amigo é aquele que fala assim, cara, se você for por aí, eu não vou com você, você vai sozinho. Isso é um bom amigo. Eu preciso ensinar isso pros meus filhos, eu preciso ensinar que eles precisam falar não. Não quando as pessoas estão fazendo coisas idiotas. E eles vão ter coragem de fazer isso. E eu preciso fazer isso promovendo um ambiente. Os meus filhos precisam me ver tendo amigos, estando perto de amigos. Como que é um casamento. Eles precisam ver o meu marido se divertindo, trocando carícias, discutindo visão diferente e depois ficar tudo bem, para eles entenderem que existem desconexões às vezes de visão, mas não de pessoa, não de ser humano. Não é porque eu discordo de você que agora a gente não se fala mais ou que eu vou fazer algo contra você, sabe? E por último, a generalização nos emburrece. O pai do Jamie, em um momento, ele fala assim, mas todo adolescente é assim, toda família que tem um adolescente é assim. Não, não é. A Bíblia diz, não se conformem. Não se conforme. Eu não posso achar que é normal todo adolescente falar. Tem uma hora que a mãe pergunta, como é que tá seu namoro? A irmã fala assim, não te interessa. E segue a vida. Como assim não te interessa e segue a vida? Fala direito comigo, garota. Não, a mãe dela ri. Ela sente aquela patada, ela ri e continua a vida. Não, porque todo adolescente é assim, não, na minha casa, não. O clima da casa, sabe? Um clima em que as pessoas não trocam informação, não falam sobre emoções, não falam sobre o que estão sentindo, engolem demais, porque é a individualidade sendo respeitada. Não é assim. Então, a gente não pode se conformar. Eu tenho pedido muito pra Deus, me mostra os sinais, não me deixe ignorar sinais importantes,
Não me deixe ignorar o que é importante só porque tudo é muito, sabe? A moralidade aqui na minha casa é ótima, é casado, tem uma família legal, a gente trabalha, tem uma vida ok. Mas o que importa mesmo não é se a gente é moral ou não, mas é eu ensinar a vírgula, a minúcia, sabe? O ajuste fino, não me deixa perder isso. Me tira do lugar que limita a minha visão, é uma oração que eu tenho feito pelos meus filhos. Adolescência, eu sempre tive medo da adolescência porque eu ouvia muita coisa. Mas eu sei que vai ser uma fase linda. Vai ser uma fase de ainda mais conexão, mais confiança. Eu vou aprender muita coisa com eles. A gente vai trocar demais, vai ter os seus desafios, assim como quando eles eram recém-nascidos teve, aí com 2 anos teve, aí depois foi tendo, e aí agora eu tô numa fase da calmaria do Theo, e graças a Deus eu tive acesso àquela informação, mas eu sei que na adolescência vai ser bom. Porque eu tô me preparando. Não são os adolescentes que têm que se preparar para serem adolescentes. Somos nós que temos que nos preparar para sermos pais de adolescentes. E não adianta uma Netflix fazer uma denúncia nessa, a gente ouvir, a gente assistir, discutir com 1 ou 2 pais e a vida continuar sendo como era. Ler uma carta como essa e a vida continuar sendo como era. Tem uma frase que eu digo muito para mim, é justo que muito custe, que muito vale. Então, criar, educar grandes seres humanos vai dar trabalho pra caramba, mas vai recompensar, vai valer a pena cada esforço empregado. Então que a gente possa não termos preguiça de educar os nossos filhos e esperarmos sempre a melhor colheita, porque nós estamos fazendo a melhor semeadura hoje. E agora me diz, você assistiu a série? Tem algum ponto que você acrescentaria aqui? Ah, outra coisa, eu não assistiria essa série com meus filhos menores que 13 anos. Eu não assistiria, eu acho que muito adulto não entendeu aquilo que está sendo dito ali. Muito adulto ficou impressionado, que só um adolescente. Então, minha opinião, os meus filhos não vão assistir. A idade indicativa da Netflix é 12 anos, mas com menos de 13 eu não colocaria uma criança para assistir. E você assistindo com seus filhos, eu pausaria, conversaria, teria um momento ali sem ficar impressionada com o que eles vão falar.